A capitã Sarah Lawson limpava o balcão do bar Rusty Anchor com o ritmo constante de alguém que praticava o mesmo movimento há semanas. No entanto, a sua mente permanecia alerta por baixo da expressão cansada que mostrava aos clientes. O local estava envolto numa névoa escura que misturava madeira velha, fumo de cigarro e o murmúrio baixo de vozes que se misturavam num fundo constante. Sarah deixava os seus olhos percorrerem os rostos silenciosamente, observando a postura, o tom de voz e pequenos detalhes que a maioria das pessoas nunca notava. Todos os seus sentidos estavam atentos à possibilidade de alguém ligado à rede de armas entrar pela porta. Viver sob um nome falso a desgastava mais do que ela gostava de admitir. E a cada noite, o peso de fingir parecia um pouco mais pesado. Ela lembrou-se do motivo pelo qual estava ali enquanto pegava numa pilha de copos limpos. A rede que movimentava equipamento militar roubado pelo porto de San Diego já tinha escapado 2 vezes aos investigadores, e a coronel Rebecca Hayes confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa para detectar o padrão antes que ele desaparecesse novamente. Essa confiança trazia consigo a sua própria pressão. Uma expectativa silenciosa de que Sarah percebesse o momento em que algo mudasse na atmosfera da sala. Ela podia sentir o peso dessa responsabilidade assentar nos seus ombros, com a mesma naturalidade com que o seu cinto de serviço outrora o fazia. À medida que a noite avançava lentamente para as 2h30, Sarah sentiu uma mudança no ar que nada tinha a ver com os pedidos de bebidas que se acumulavam. As conversas diminuíram por um instante, depois aumentaram novamente, como se toda a sala tivesse inspirado ao mesmo tempo. Ela não sabia explicar por quê, mas sentiu a mesma tensão que costumava sentir antes de uma missão. Algo estava a acontecer, e ela sabia que o silêncio não duraria. Uma explosão de ruído percorreu o Anchor Rusty quando um grupo de fuzileiros navais empurrou a porta, a sua energia invadindo a sala escura como uma onda repentina. Risos, botas no chão de madeira e o barulho de cadeiras sendo arrastadas encheram o espaço. No entanto, algo na entrada deles pareceu ensaiado para a capitã Sarah Lawson. O seu olhar fixou-se no sargento Logan Parker, que se movia com o balanço solto de alguém fingindo estar bêbado, mas mantendo os olhos muito alertas. O seu foco desviou-se para ela mais de uma vez, e cada vez trazia uma nitidez que despertava os seus instintos. Sarah manteve as mãos ocupadas atrás do balcão, limpando uma borda, empilhando copos e alcançando garrafas com a facilidade de alguém acostumado a longos turnos. Por dentro, a sua mente permaneceu em alerta, observando os fuzileiros navais se acomodarem em uma mesa de canto com uma ansiedade que não combinava com as suas risadas desleixadas. Logan recostou-se como se fosse o dono do lugar. No entanto, o seu olhar continuava a atravessar a névoa em direção a ela, como se verificasse as suas reações. Ela sentiu o peso dessa atenção de uma forma que não se encaixava numa noite normal fora de serviço. A atmosfera começou a mudar de forma sutil, quase imperceptível para qualquer outra pessoa. Alguns clientes olharam para ela e depois desviaram o olhar, como se não soubessem por que se sentiam inquietos. Sarah reconheceu o padrão de missões anteriores. O momento de silêncio em que uma sala mudava de forma antes que a ameaça se revelasse. Ela não conseguia apontar um detalhe específico. No entanto, tudo o que aprendera no seu treino lhe dizia que aqueles fuzileiros navais não estavam ali apenas para beber. Ao entregar outro pedido, a tensão apertou um pouco mais o seu peito. Nada tinha acontecido, mas algo esperava logo além do momento, e ela sentia que se aproximava. Logan Parker aproximou-se do bar com uma confiança lenta que parecia ensaiada. E antes que a capitã Sarah Lawson pudesse recuar, a mão dele agarrou o seu pulso. O aperto era firme o suficiente para mostrar intenção, mas controlado o suficiente para impedir que qualquer outra pessoa notasse algo em comum. Sarah manteve os ombros relaxados enquanto falava em um tom firme, com o objetivo de dissipar o momento, escondendo o lampejo de alerta que percorria o seu corpo. Ela moveu a mão suavemente, num movimento que parecia casual para os outros, tentando criar espaço sem provocar uma reação que expusesse quem ela realmente era. Logan inclinou-se para em frente e, atrás dele, os seus amigos empurraram as cadeiras para trás em sincronia quase perfeita. Os seus olhos estavam demasiado focados, demasiado firmes, e os sorrisos desleixados que exibiam não passavam de uma máscara. Sarah reparou na forma como um deles transferiu o peso para a ponta dos pés, uma postura que pertencia às salas de treino e não a um bar.
O movimento repentino dos seus corpos ao levantarem-se da mesa confirmou o que o seu instinto a alertara desde o início. Ela ergueu os olhos para a porta dos fundos por meio segundo. Avaliou a distância até a saída e o caminho que teria de percorrer se as coisas se complicassem. Uma toalha de bar estava pendurada perto da sua mão esquerda e um copo pesado estava ao seu alcance. Ela arquivou ambas as opções como armas improvisadas, caso precisasse delas. A sua respiração permaneceu lenta e uniforme, o tipo de controlo padronizado que lhe foi ensinado durante longas noites de treino nas forças especiais. Cada detalhe da sala ficou mais nítido à medida que ela sentia a tensão aumentar. O aperto de Logan apertou-se apenas o suficiente para sinalizar que ele não estava a agir por impulso. Isto era deliberado, planeado e direcionado a ela. Sarah estabilizou a sua postura, sabendo que o momento antes de uma luta muitas vezes trazia o seu próprio tipo de silêncio, e ela sentiu esse silêncio a aproximar-se. Então Logan Parker puxou Sarah para a frente com um puxão brusco que cortou qualquer esperança de evitar uma luta, e ela reagiu antes que o pensamento pudesse acompanhar. Ela mudou o peso, girou o pulso e desferiu um golpe nervoso na parte interna do antebraço dele, forçando-o a soltar o aperto quando a dor atravessou a mão dele. O impulso dele o desequilibrou, e ela guiou essa força com um giro apertado, mandando-o por cima do balcão, onde ele caiu com força entre os tapetes espalhados. A sala passou do barulho para o choque quando cadeiras rangeram e botas bateram no chão. Os outros fuzileiros navais se moveram rapidamente, seus passos firmes e coordenados, mesmo fingindo tropeçar. Sarah sentiu a rajada de ar do primeiro soco e levantou uma bandeja para interceptá-lo. Com o impacto ressoando em seu braço, ela respondeu com um golpe na abertura do ombro, onde o músculo encontra o nervo, derrubando o fuzileiro naval de joelhos com um suspiro que cortou o barulho do bar. Outro veio por trás e travou os braços em torno das suas costelas, levantando-a do chão numa chave destinada a imobilizá-la. Sarah jogou a cabeça para trás, acertando o nariz dele com um estalo agudo que afrouxou o aperto o suficiente para ela se soltar. Ela deu uma cotovelada no plexo solar dele, forçando o ar a sair dos pulmões e fazendo-o inclinar-se para a frente. O coração batia forte, mas o treino a manteve firme. Cada movimento foi escolhido para incapacitá-lo sem expor mais força do que um barman deveria ter. Ela manteve o foco, ciente de que qualquer sinal de sua verdadeira identidade poderia comprometer toda a missão. Logan pulou do balcão com um olhar mais sombrio nos olhos e tirou uma faca tática dobrável do bolso. A lâmina refletiu a luz fraca quando ele se aproximou dela, forçando-a a quebrar uma garrafa na borda do balcão e levantar o vidro irregular para manter a distância entre eles. Ela mudou a postura, protegendo a sua linha central e observando o ângulo do pulso dele. A sala parecia menor enquanto ela testava cada passo, tentando terminar a luta rapidamente sem deixar a arma se aproximar. Ela podia sentir a tensão aumentando até um ponto de ruptura, e cada respiração a lembrava de que o perigo não estava mais contido. As portas do bar se abriram com um estrondo quando a polícia militar invadiu a sala, as botas batendo no chão em um ritmo que cortava o caos. A mudança de uma luta dispersa para uma autoridade controlada congelou quase todos no lugar, e o silêncio repentino parecia mais alto do que os gritos que o precederam. O tenente Daniel Ortiz deu um passo à frente do grupo com uma calma firme, que pertencia a alguém acostumado a assumir o comando em momentos tensos. Por um instante, Sarah Lawson esperou que a luta tivesse acabado. Logan Parker não parou. Ele empurrou a linha de bancos virados e avançou em direção a ela com a mesma intenção imprudente que havia iniciado o confronto. Sarah sentiu a dor de um novo corte no lado do corpo ao virar os quadris, agarrar o braço dele e jogá-lo no chão com um movimento controlado, com o objetivo de detê-lo sem causar mais danos do que o necessário. A respiração dele atingiu a madeira com um baque pesado, enquanto os policiais militares se aproximavam para conter os outros. Ortiz chegou ao lado dela em 3 passos rápidos, e no momento em que ele se dirigiu a ela pelo seu posto real, a sala mudou novamente. Ela podia sentir a tensão a aumentar até um ponto de ruptura, e cada respiração lembrava-lhe que o perigo já não estava contido. As portas do bar se abriram com um estrondo quando a polícia militar invadiu a sala. As botas deles batiam no chão em um ritmo que cortava o caos.
A mudança de uma luta dispersa para uma autoridade controlada congelou quase todos no lugar. E o silêncio repentino parecia mais alto do que os gritos que vieram antes. Ela sentiu o peso da noite a assentar sobre ela, juntamente com a nítida percepção de que a missão tinha mudado. No momento em que o seu disfarce se revelou, o perigo era mais profundo do que ela tinha visto até então, e ela sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. A equipa médica trabalhava com mãos firmes enquanto suturava o ferimento no lado da capitã Sarah Lawson, e ela mantinha os olhos no teto, em vez de nas agulhas. A dor vinha em pulsos agudos, mas ela empurrou o desconforto para o lado porque seus pensamentos permaneciam fixos no bar, nos fuzileiros navais, e na maneira como Logan Parker a olhou uma vez, percebendo quem ela era. A instalação segura ao seu redor parecia silenciosa de uma forma que fazia com que cada som se destacasse. Ela sabia que o silêncio não duraria muito. A coronel Rebecca Hayes entrou com o tenente Daniel Ortiz quando o médico terminou de dar os últimos pontos. Hayes trazia um tablet que já parecia pesado com informações, e sua expressão indicava a Sarah que as notícias não seriam simples. Ortiz ficou ao pé da cama, enquanto Hayes explicava que Logan admitiu ter agido sob ordens e acreditava que fazia parte de uma operação de contra-espionagem de rotina. Vários fuzileiros navais ligados a ele apresentavam depósitos inexplicáveis que não correspondiam aos seus registros de pagamento. Sarah pegou o tablet e percorreu o perfil de Logan. O seu histórico de serviço era limpo, marcado por avanços constantes e elogios que pareciam merecidos, não concedidos. Não havia nenhuma advertência disciplinar, nenhum sinal de ressentimento ou instabilidade que o levasse a atividades ilegais. A constatação de que ele tinha sido usado apertou algo no peito dela e revelou o quão profunda a operação poderia ser. Hayes esperou até que Sarah pousasse o tablet antes de revelar a parte que ela estava a esconder. O coronel Richard Westbrook, do Departamento de Aquisição de Programas Especiais, apareceu em duas bandeiras de inteligência separadas relacionadas com as armas desviadas. No momento em que Hayes pronunciou o seu nome, a missão mudou de forma, passando de um papel oculto atrás de um bar para um confronto direto com a corrupção dentro das suas próprias fileiras. Sarah soltou um suspiro lento à medida que o peso da situação se instalava. O cansaço da noite permanecia. Mas por baixo dele, algo mais firme surgiu. Ela compreendeu que o perigo tinha aumentado e, apesar da dor no lado, sentiu uma determinação renovada para seguir a pista, onde quer que ela levasse. A coronel Rebecca Hayes deu a notícia com uma voz firme, mas a capitã Sarah Lawson ainda sentiu o estômago apertar quando a ouviu. O sargento Logan Parker seria libertado sob supervisão, equipado com um monitor GPS e levado para a próxima fase da operação para ajudar a identificar os compradores. A ideia de trabalhar ao lado do mesmo fuzileiro naval que a agarrou no bar fez seu pulso acelerar de frustração. Ela manteve a expressão controlada. Embora a tensão se instalasse profundamente sob suas costelas, Logan entrou na sala de reuniões com uma postura cautelosa e um pequeno dispositivo já preso ao tornozelo. Ele não olhou para Sarah no início e, quando finalmente o fez, seus olhos demonstravam arrependimento misturado com o peso das ordens que ele não podia ignorar. Ele falou baixinho sobre o que sabia do processo de troca, descrevendo pontos de entrega, frases código e o padrão de movimento preferido pelos compradores. Sarah ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe sem dar a ele mais atenção do que o necessário. Quando os preparativos começaram, ela verificou a sua Glock 19, colocando um carregador no lugar e batendo nele para garantir que o alimentador estava limpo. Ela colocou mais 2 carregadores sobre a mesa e inspecionou cada um com atenção. Logan ficou em frente a ela, descrevendo a rota de aproximação perto do porto, enquanto traçava um caminho no mapa gasto, apontando onde os compradores costumavam estacionar e como protegiam a área. O ar entre eles permaneceu tenso, moldado pela desconfiança que nenhum dos dois tentava esconder. Sarah revisou o plano final com um profissionalismo frio que deixava pouco espaço para a conversa. Logan acenou com a cabeça, evitando os olhos dela, como se compreendesse que tinha cruzado uma linha que não podia ser revertida. A operação que se aproximava forçava-os a estar no mesmo espaço, unidos pela necessidade e não pela confiança. Por baixo do foco tático, havia uma tensão silenciosa de emoção.
A mudança incômoda da hostilidade para a cooperação relutante. A capitã Sarah Lawson e o sargento Logan Parker chegaram ao porto sob uma camada baixa de nuvens que tornava a noite mais pesada. Eles se moveram entre longas fileiras de contentores que formavam corredores estreitos iluminados apenas por lâmpadas de segurança espalhadas. A equipa de apoio secreta permaneceu fora de vista ao longo do perímetro, verificando através de rajadas silenciosas de tráfego de rádio que Sarah sentia mais do que ouvia. Cada passo carregava o peso do que os esperava à frente. Perto de uma carrinha branca simples, estavam 3 homens, suas silhuetas nítidas contra o brilho de uma lâmpada próxima. Sarah reconheceu o coronel Richard Westbrook no momento em que ele virou a cabeça, e a visão dele fez o ar parecer mais pesado em seu peito. Ela pressionou um transmissor escondido na costura da jaqueta com um movimento tão pequeno que parecia apenas um ajuste no tecido. Logan manteve o ritmo mesmo quando se aproximaram. Embora Sarah sentisse a tensão emanando dele, Westbrook os estudou com uma calma que não combinava com o perigo do encontro. Um dos seus homens olhou mais de perto para Logan, seu rosto se contraindo ao reconhecê-lo. O momento se quebrou como vidro fino, e o homem gritou um aviso que cortou a noite silenciosa. Tiros foram disparados, e Sarah sacou sua Glock 19 enquanto se abaixava atrás de um container, enquanto as balas ricocheteavam no metal próximo. Logan gritou a direção dos atiradores enquanto disparava rajadas controladas com o objetivo de forçar os homens a se protegerem, em vez de atingi-los diretamente. Sarah moveu-se ao longo da borda do contentor, contando o ritmo dos tiros e esperando pela breve pausa que ocorria quando um carregador de rifle ficava vazio. Ela entrou na brecha, disparou 2 balas precisas e, em seguida, voltou a se proteger enquanto a equipa de apoio se aproximava pelos flancos. Westbrook correu em direção ao cais, correndo mais rápido do que ela esperava para alguém da sua idade e posição. O barco no final já tinha o motor ligado, com um motorista segurando o volante. Sarah perseguiu-o pelas tábuas de madeira, optando por não atirar, porque o ângulo corria o risco de atingir o motorista ou alguém mais abaixo no cais. O vento soprou em seu rosto quando ela saltou os últimos metros e aterrou na parte traseira do barco. Dentro da pequena cabine, Westbrook lutava com o desespero de alguém que sabia as consequências que o aguardavam. Ele a jogou contra o console e uma dor aguda percorreu seu lado quando os pontos se abriram. Ela resistiu, agarrou o pulso dele e torceu o braço até que ele perdesse o equilíbrio. Com um movimento rápido, ela aplicou uma chave de braço e o forçou a se sentar no banco. Ele lutou por mais um segundo antes que ela prendesse as mãos dele com uma braçadeira plástica. O barulho do motor, o cheiro de combustível e o peso do momento pressionavam-na enquanto recuperava o fôlego. O perigo não tinha desaparecido, mas a missão tinha mudado. Logan estava no cais a observá-la, e pela primeira vez ela sentiu que ele estava realmente a lutar ao seu lado. A manhã instalou-se sobre o porto com uma luz pálida que suavizava as linhas nítidas dos contentores e dos barcos amarrados ao longo das docas. A capitã Sarah Lawson saiu da embarcação de patrulha com o coronel Richard Westbrook algemado e entregou-o à equipa de segurança que aguardava. A coronel Rebecca Hayes encontrou-se com ela na beira do cais e confirmou que a rede de armas tinha sido desmantelada e os seus membros detidos durante a noite. Sarah deixou as palavras penetrarem enquanto a dor da sua ferida reaberta pulsava sob o curativo. Ela ficou parada por um momento, respirando o silêncio que se seguiu às longas horas de caos. Logan Parker observava-a a uma curta distância, com as mãos repousando ao lado do corpo e a postura ereta, de uma forma que transmitia respeito em vez de tensão. Ele acenou levemente com a cabeça, reconhecendo tudo o que tinham passado, e ela respondeu com um aceno quase imperceptível. Surpreendeu-a o quanto tinham evoluído desde o confronto no bar até ao frágil entendimento formado na luta no porto. 2 semanas depois, ela estava de pé, com um uniforme passado, dentro de um salão iluminado que cheirava vagamente a polimento e madeira velha. A general Amanda Wolfenson deu um passo à frente para lhe entregar uma medalha de condecoração do Exército com um dispositivo de valor, e os aplausos que se seguiram pareceram distantes e calorosos. Os pensamentos de Sarah vagaram para as missões silenciosas que ela havia realizado no passado, nas longas noites em que a coragem acontecia longe dos holofotes.
Agora ela compreendia que vitórias como essa eram feitas de inúmeras escolhas e momentos invisíveis que ninguém mais jamais saberia. Quando ela saudou a general, sentiu a gratidão estabilizar sua respiração. Ela também sentiu uma resolução silenciosa se instalar, do tipo que vinha de saber que tinha feito o que precisava ser feito, mesmo quando o custo tinha sido alto. O reconhecimento era importante, mas o significado por trás dele era mais importante ainda. A capitã Sarah Lawson estava do lado de fora das instalações onde os últimos relatórios da investigação haviam sido arquivados, e o silêncio ao seu redor parecia diferente agora que a conspiração havia sido desmantelada. Ela pensou sobre o significado da coragem e como ela muitas vezes vivia em momentos que ninguém mais testemunhava. As missões que mais a moldaram nunca foram aquelas marcadas por cerimônias, mas aquelas que se desenrolavam em silêncio. Longe de qualquer sinal de reconhecimento, essa verdade se instalou sobre ela com um peso calmo. Os seus pensamentos voltaram para a noite no bar. Um turno que deveria ser rotineiro e seguro o suficiente para se misturar ao barulho da vida cotidiana. Ela lembrou-se de como tudo mudou rapidamente, como uma única decisão expôs uma cadeia de corrupção escondida dentro das suas próprias fileiras. Ela percebeu que cada pequena escolha que fez naquela noite, desde manter a calma até lutar com moderação, moldou o resultado de maneiras que ninguém mais poderia medir. O valor dessas escolhas não tinha nada a ver com ser vista. Ela também pensou nas pessoas que serviam silenciosamente, aqueles que carregavam fardos que nunca seriam escritos em relatórios oficiais. Eles mostravam um tipo de força que vinha de fazer o que era certo, mesmo quando nenhum aplauso os esperava no final. A sua coragem era construída a partir de momentos constantes e sacrifícios não ditos. Isso lembrou-lhe que a honra nem sempre precisava de uma audiência. Ao respirar lentamente, sentiu a gratidão instalar-se no seu peito. Ela esperava que os outros pudessem olhar para os atos silenciosos à sua volta e ver a força escondida neles, a verdadeira coragem. Ela percebeu que vivia nas escolhas feitas quando ninguém estava a ver. E essas escolhas moldavam o mundo mais do que qualquer um sabia.